Qual é o resultado de raiz quadrada de 100 menos 400 dividido por menos 5 menos 11? Para você, o resultado dessa expressão é igual a A, B, C ou D? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Professor Pi e aqui trago para vocês, todos os dias, um novo conteúdo de matemática. E se você gosta desse material, já deixa seu like neste vídeo e não deixe de se inscrever no canal e passe a fazer parte dos nossos estudos. Maravilha? Então, vamos resolver! E antes de resolvermos juntos essa expressão, eu gostaria que você tentasse fazer o seguinte, que tentasse resolver sozinho essa expressão e depois postasse aí abaixo nos comentários qual o resultado que você encontrou, o passo a passo que fez e a alternativa que marcou. Letra A, 2197 elevado a 1 sobre 3, ou letra B, 8 duplo fatorial dividido por 5 duplo fatorial, ou letra C, 13 termial, ou letra D, menos 13. E vamos ver se desta vez você acerta essa expressão. Maravilha? Aqui vamos começar a resolver. Então aqui temos uma expressão numérica. Raiz quadrada de uma expressão numérica. Bom, amigos e amigas, vamos ter que resolver então o que está dentro aqui da raiz primeiro, para depois resolver a raiz quadrada. Sempre presente aqui nas aulas o nosso PENDAS, o famoso PENDAS, que nos diz a ordem de resolução das operações. O P nos diz que devemos resolver o que estiver dentro dos parênteses primeiro, depois os expoentes raízes, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. É bom lembrar, né, que temos 4 etapas aqui. Primeiro, resolve-se o que estiver dentro dos parênteses, depois expoentes raízes, depois multiplicação e divisão. Entre multiplicação e divisão não há ordem de preferência, resolve-se primeiro a que aparecer na expressão e depois segue-se para a direita. A mesma coisa ocorre entre adição e subtração. Maravilha? Bom, nunca se esqueçam do PENDAS. O PENDAS é o nosso guia, né, para se resolver de forma correta as expressões numéricas. Maravilha? Vamos então aplicar o nosso PENDAS em nossa expressão e vamos resolver. Então, observando aqui a nossa expressão, vemos que há subtração, divisão e subtração. E de acordo com o PENDAS, se não houver parênteses, passa para os expoentes raízes. Raízes apenas no final aqui a se fazer. Maravilha? Temos aqui uma raiz, né, que deve ser feita após se encontrar o resultado aqui. Então podemos passar para a terceira etapa, que é multiplicação e divisão. Há aqui uma operação de divisão. Então vamos resolver primeiro essa operação aqui e aí depois passar para as demais operações. Ok? Então vamos dar o primeiro passo e resolver nossa expressão. Vamos resolver primeiro a nossa divisão. 400 dividido por menos 5. E antes de dar continuidade, aqui pessoal, eu gostaria de deixar meu imenso agradecimento a todas as pessoas que já deixaram seu like neste vídeo e que se inscreveram no canal e que também vêm nos acompanhando vídeo a vídeo. O nosso trabalho aqui é feito com muito empenho e dedicação e tem o intuito de levar a matemática a todas as pessoas que têm acesso à internet. E isso é feito de forma totalmente gratuita, para que você possa cada vez mais melhorar o seu entendimento e compreensão sobre a matemática. Aqui as soluções são sempre feitas passo a passo. E também, né, os nossos exercícios aqui, eles são muito úteis às pessoas que querem treinar o seu cérebro na matemática e no raciocínio lógico para ter uma mentalidade cada vez mais afirmativa na área da matemática e raciocínio lógico, que é tão importante em nossas vidas, né? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Vamos então aqui fazer a nossa divisão. Aqui temos 400 e 400 positivo. O sinal de subtração fica para fora, depois aplicamos. Vamos aqui então fazer 400 positivo dividido por menos 5. Então vamos fazer aqui a nossa divisão. Como temos um número positivo com um número negativo, vamos prestar atenção aqui na regra dos sinais. Quando há número positivo dividido por número negativo, o resultado aqui vai ser um número negativo. Vamos deixar aqui o sinal negativo. Tem aqui a regra dos sinais, né? A regra dos sinais nos diz que quando houver números com sinais positivos, a divisão vai resultar um número positivo. Assim também como houver os dois números negativos, vai resultar um número positivo. Quando houver números com sinais iguais, seja positivo ou negativo, vai resultar um número
positivo. E quando houver números envolvidos em uma divisão de dois números, números com sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, vai resultar em um número negativo. Isso vale também para a multiplicação e também quando vai se extrair de dentro dos parênteses. Maravilha? Bom, vamos aplicar então aqui, né, o nosso número negativo e vamos então fazer a nossa divisão. Bom, 4 aqui, né, vamos começar pelo primeiro algarismo aqui, 4 é menor que 5. Então devemos puxar aqui mais um algarismo, 40. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? Cabem 8 vezes, não é mesmo? De acordo com a tabuada, cabem 8 vezes. Então, vamos deixar o 8 aqui e vamos então, né, fazer o nosso 5 vezes 8 aqui, que vai dar 40. Bom, aqui vamos fazer agora, né, a subtração, que vai resultar 0. Bom, aqui tem mais um 0. Bom, o 0 aqui, né, como sempre, se há 0 aqui, passamos para esse lado aqui. Então, o resultado vai ficar menos 80. Maravilha? Vamos substituir, então, menos 80 aqui em nossa expressão. 400 dividido por menos 5 fica menos 80. Bom, agora aqui temos uma subtração e uma subtração. Antes aqui, vamos fazer o seguinte, vamos extrair menos 80 de dentro dos parênteses. E como havia explicado aqui, como tem sinais iguais, menos com menos, vai resultar um número positivo. Então, extraindo aqui menos aqui 80 de dentro dos parênteses, né? E se relacionando aqui com esse sinal de subtração, vai ficar um número positivo, mais 80, ok? Bom, agora já estamos então na quarta etapa do PENDAS. Como aqui temos uma adição e uma subtração, e ambas as operações aqui não têm ordem de preferência, vamos resolver primeiro a que aparecer na expressão, que aqui é a nossa adição, a nossa soma, ok? Então vamos fazer 100 mais 80. Aqui vou limpar a tela para dar continuidade aqui à resolução da expressão. Aqui então 100 mais 80 resulta em 180. Bom, agora então vamos fazer a nossa subtração, 180 menos 11. 180 menos 11, vamos fazer aqui. Aqui temos 0, aqui 1 é maior que 0, então temos que puxar aqui 1 aqui do 8, né? O 8 vai ficar 7, aqui vai ficar 10. 10 menos 1 resulta em 9. 7 menos 1 resulta em 6. E aqui desce 1. Então 180 menos 11 resulta em 169. Vamos aqui então substituir em nossa expressão. Agora temos aqui então raiz quadrada de 169. Bom, então aqui vamos ter que resolver agora a raiz quadrada de 169. Vamos utilizar aqui o método da fatoração. Vou limpar a tela aqui desse lado para que possamos resolver aqui a raiz quadrada de 169 pelo método da fatoração. Então, resolvendo a raiz quadrada de 169. A primeira coisa a se fazer para se encontrar a raiz quadrada de um número pelo método da fatoração é separar o radicando, né? O radicando é o número que aparece aqui dentro da raiz. Bom, separando o radicando, aqui vamos começar a fazer o seguinte. Vamos começar a dividir 169 pelos números primos em ordem crescente. Justamente para que aqui possamos encontrar entre esses divisores de números primos uma multiplicação cuja multiplicação deve ser convertida em potências de expoente igual ao do índice aqui da raiz, que é 2, né? Não aparece aqui, quando não aparece, quer dizer que é a raiz quadrada, então quer dizer que é o índice 2. Bom, encontrando essas potências de expoente 2, vamos aqui então fazer a simplificação entre os expoentes e o índice da raiz, ok? Aqui vamos fazer apenas uma breve revisão do que são números primos, já que os números primos aqui, né, vai ser o nosso divisor aqui do radicando e sequências de sua divisão. Maravilha? Bom, os números primos são os números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, e que são superiores a 1, ok? Então, o 1 não é número primo, o 2 é o primeiro número primo e é o único número par primo, já que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O 3 é o primeiro número ímpar, já que ele é divisível por ele mesmo e por 1 apenas. O 4, repare que não está aqui, pois além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele é divisível por 2, então não é número primo. O 5 é número primo, o 6 não é, o 7 é, e assim sucessivamente. Maravilha? Uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês aí.
Os números primos são infinitos ou não? Essa discussão pode ser apresentada em outro vídeo e é esclarecida, né, o meu entendimento, já que entendo que os números primos não são infinitos. Bom, deixe nos comentários o que você acha. E também é interessante que você deixe nos comentários a cidade de onde você está falando, para saber até onde nossos vídeos aqui no YouTube estão indo e também para que podemos acompanhar as pessoas que nos assistem aqui na plataforma. Maravilha? Vamos começar a fazer a divisão aqui pela sequência crescente dos números primos. Então devemos verificar se o número que está desse lado aqui ele é divisível pelo número primo da ordem. Se ele for, aí dividimos. Se não, deixamos para o próximo número da ordem de números primos. Bom, aqui reparem que 169 é um número ímpar. Então, ele não pode ser dividido por 2. Então, passamos para o próximo número primo, que é 3. Para saber se o número é divisível por 3, somamos os algarismos e se ele for um número divisível por 3, então ele é divisível por 3. Vamos ver aqui. Temos que 169 tem 1, 6 e 9. 1 mais 6 é igual a 7. 7 mais 9 é igual a 16. 16 não é divisível por 3. Ok? Então podemos passar para o próximo número primo, que é 5. 5, um número é divisível por 5 apenas se aqui o último algarismo for 5 ou 0. Então ele não pode ser divisível por 5. Vamos para o número primo seguinte aqui, que é 7. E aí, diz aí, como você sabe se o número é divisível por 7? Aqui vou apresentar mais uma dica. Poderíamos tentar fazer a divisão, mas e aí chegaríamos ao final e talvez se não fosse divisível por 7, poderíamos ter perdido aqui o nosso tempo, ok? É uma forma muito simples aqui de saber se o número é divisível por 7 ou não. Basta multiplicar o último algarismo do número por 2, no caso aqui vai resultar 18, e aí subtrair 18 dos números que restam, que no caso aqui, né, seria 16. Então, multiplicamos o último algarismo por 2, resulta 18, e subtraímos aqui de 16 dos números restantes, que vai ficar, né, 16 menos 18 vai ficar menos 2. E aí, verificamos se esse número que sobrou, que resultou, é divisível por 7. Se ele for divisível por 7, o número vai ser divisível por 7. Se ele não for, não vai ser divisível por 7. Como resultou menos 2, então 169 não é divisível por 7. Então, vamos para o próximo número primo. E como saber se o número é divisível por 11? Basta fazer o seguinte, somamos todos os algarismos do número, né, que sejam de ordem par, no caso o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo e assim sucessivamente, e subtraímos essa soma da soma dos algarismos de ordem ímpar, que no caso é o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e assim sucessivamente. E dessa subtração, o resultado que encontrar, vamos verificar se é divisível por 11. Se ele for divisível por 11, então o número é divisível por 11. Aplicando aqui no caso, né, o segundo algarismo, que é o de ordem par, aqui só tem ele, né? Vamos fazer a subtração de menos 10, que é a soma dos algarismos de ordem ímpar, 1 mais 9. Então vamos fazer 6 menos 10, que vai resultar em menos 4. Bom, menos 4 não é divisível por 11, então 169 não é divisível por 11. Maravilha? Como saber se o número é divisível por 13? Fazemos o seguinte, multiplicamos o último algarismo por 9 e dessa soma subtraímos pelo número restante aqui. E se resultar dessa subtração um número que é divisível por 13, então o número é divisível por 13. Vamos aqui fazer. Vou fazer de cabeça aqui, pessoal. Vocês podem, né, pegar no papel e fazer separadamente, sempre é bom, né? Cada exercício sempre para treinar o cérebro. Bom, 9 vezes 9 dá 81. 81 menos 16 vai resultar em 65. E 65 dividido por 13 resulta em 5. Então, 169, né, é divisível por 13, já que 65 também é divisível por 13. Então, podemos fazer a nossa divisão. 169, vamos dividir por 13. Bom, então, como 169 é divisível por 13, vamos dividir aqui. Vou fazer de cabeça aqui, pessoal. Se vocês quiserem fazer a parte, podem fazer. Bom, 169 dividido por 13 resulta em 13. E 13 dividido por 13 é igual a 1. Então, aqui, como chegamos a 1, chegamos ao fim aqui da nossa divisão de 169 pelos números primos em ordem crescente. Então, aqui encontramos apenas aqui
dois números primos, né, que são 13 e 13. Bom, e como eu havia mencionado no início, né, agora o que devemos fazer é converter essa multiplicação em uma potência de expoente 2. E para saber se ele pode ser convertido, basta verificar se é uma repetição aqui, né, de 2 vezes do número. E aí podemos converter. Bom, então aqui vamos ter apenas 13 elevado a 2, ok? Bom, e agora, né, como temos a nossa potência aqui de 13 elevado a 2, vamos aqui substituir o 13 elevado a 2 aqui no lugar de 169, né? E podemos fazer aqui a nossa simplificação, né, do índice da raiz quadrada, que é 2, pelo expoente aqui do 13. E vamos extrair então o 13 de dentro da raiz. Então o resultado que encontramos aqui de nossa expressão numérica é igual a 13. Em nossas respostas aqui não há 13. Apenas aqui é menos 13, mas menos 13 não é igual a 13. Então, vamos verificar qual das respostas aqui, né, equivale a 13. Bom, vamos deixar o 13 aqui, vamos descartar o menos 13 aqui, a letra D, né, já que não pode ser, e vamos verificar as demais alternativas aqui. Vou limpar a tela e vamos verificar uma a uma. Aqui vamos começar pela letra C, 13 termial. E aí, você sabe o que é termial? As pessoas que me acompanham aqui há mais tempo já sabem, né? Termial é uma notação matemática, que diz que devemos fazer o seguinte: somar o número que aparece aqui antes do símbolo com todos os seus naturais anteriores até chegar a 1. Vamos dar um exemplo aqui com 3. 3 termial. Para se resolver, deve somar o 3 com os seus antecessores naturais até chegar a 1. No caso de 3, né, temos apenas 2 antecessores naturais até chegar a 1, que no caso, né, é 2 e 1. Bom, fazemos a soma. 3 mais 2 é igual a 5, mais 1 é igual a 6. Bom, e agora para 13? Bom, para 13 é a mesma coisa. Mas observe aqui, amigos e amigas, que o que estamos procurando aqui é o número 13. E se viéssemos aqui e fizéssemos a soma do 13 com todos os seus antecessores naturais, encontraríamos um número muito maior que 13, já que o 13 aqui já é o primeiro algarismo aqui da soma. Maravilha? Apenas para fins aqui, né, de conhecimento, 13 termial resulta em 91. Ou seja, um número aqui muito diferente do que estamos procurando. Então, podemos passar aqui a letra B. Bom, então aqui podemos descartar a letra C também. Vamos aqui resolver a letra B. Aqui temos 8 duplo fatorial dividido por 5 duplo fatorial. Maravilha? E aí, você já ouviu falar sobre duplo fatorial? E aqui temos duplo fatorial, que tem por símbolo esses 2 pontos de exclamação. Para se resolver duplo fatorial, deve-se verificar a paridade do número. Se esse número for par, multiplica-se esse número por todos os seus antecessores naturais pares. E se for ímpar, multiplica-se o número por todos os seus antecessores naturais ímpares. No caso de 8, aqui, os antecessores pares naturais de 8 são apenas o 6, o 4 e o 2. Vou fazer de cabeça aqui a multiplicação. 8 vezes 6 é igual a 48. 48 vezes 4 é igual a 192. Vezes 2 é igual a 384. Bom, aqui no caso de 5, como é ímpar, vamos multiplicar o 5 pelos seus antecessores naturais ímpares, que são apenas o 1 e o 3. 5 vezes 3 é igual a 15, vezes 1 é igual a 15. Bom, aqui vai resultar um número quebrado. O resultado aqui de 384 dividido por 15 aqui é igual a 25,6, o que é diferente aqui do resultado da nossa expressão aqui que estamos procurando. Então, amigos e amigas, provavelmente deve ser a letra A. Vamos conferir aqui. Então, vamos descartar a letra B e vamos confirmar se é a letra A. Se não for, nenhuma das respostas é a correta. Aqui temos uma potência com expoente fracionário. Podemos converter esta potência aqui com expoente fracionário em uma raiz cúbica. Ficaria assim. Aqui, a base da potência, né, se transforma no radicando, o denominador do expoente aqui se transforma no índice da raiz, e o numerador do expoente se transforma aqui no expoente do radicando. Como é 1, né, podemos aqui deixar ele oculto aqui, ok? Bom, então agora nós temos que resolver raiz cúbica de 2197. E poderíamos utilizar o método da fatoração, como utilizamos para extrair a raiz quadrada de 169. No entanto, é um método mais fácil aqui. Podemos fazer o seguinte: fazer 13 elevado a 3, e se 13 elevado a 3 for igual a 2197, então temos, né, que a raiz cúbica de 2197 é igual a 13. Porque aqui, né, nesse caso, bastaria então simplificar o índice 3 com o expoente 3,
e extrair 13, né, como raiz cúbica de 2197. Bom, vamos fazer então 13 elevado a 3? Para se fazer isso, né, basta multiplicar 13 vezes 3 vezes 3. Vamos fazer a multiplicação. 13 vezes 13. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 1 é igual a 3. Bom, 1 vezes 13 é igual a 13. Puxamos para casa ao lado aqui, né, e vamos somar. Desce 9. Aqui 3 mais 13 é igual a 6. E aqui desce 1. Temos 169. E na sequência aqui, vamos fazer mais uma vez vezes 13, né? 9 vezes 3 é igual a 27. Aqui, então, sobe 2 aqui para cima. 3 vezes 6 é igual a 18. Mais 2 é igual a 20. Desce o 0 e sobe 2 aqui. 3 vezes 1 é igual a 3. Mais 2 é igual a 5. Bom, aqui basta fazer, né, 1 vezes 169. Vamos puxar para casa ao lado aqui e vamos somar, então. Desce 7. 0 mais 9 é igual a 9. 5 mais 6 é igual a 11. Desce 11 e aqui sobe 1. E vai resultar 1 mais 1, 2. Então, de fato, 13 elevado a 13 é igual a 2197. Então, podemos concluir que a raiz cúbica de 2197 é igual a 13. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, amigos e amigas, acertaram mais essa questão? Comentem se acertaram, se erraram. Desejo a todos uma vida muito próspera, muito saudável. Fiquem todos com Deus e, se quiserem, podem fazer esta próxima questão que aparece na tela.